E aí, gente bonita, sejam muito bem-vindos de volta a este canal lindo, maravilhoso. Eu sou Camila Cristina e para você que não me conhece, seja super bem-vindo aqui. E no dia de hoje estaremos aqui mostrando para vocês anotações no devocional. Como fazer, o que você pode anotar, de que formas você pode fazer isso acontecer. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre anotações na Bíblia, né? Então, expliquei todas as formas que eu já fiz a anotação, eu sempre anoto aqui nas margens, eu sempre destaco algumas partes, anoto coisas aqui, ó, em post-its. Então tem um vídeo super explicadinho aqui no canal, só sobre anotações na Bíblia, mas hoje eu quis trazer um vídeo sobre anotações do devocional especificamente, porque eu acho que é importante diferenciar aí e dividir isso para vocês terem, né, certeza mesmo do que vocês podem fazer nesse momento. Eu sei que bastante gente que me acompanha aqui tem um pouco mais de dúvida em relação ao devocional, então estou trazendo esse vídeo aqui bem explicadinho e bem detalhadinho em relação a isso mesmo. Vou trazer primeiro um exemplo para vocês que eu já deixei aqui, né, separadinho, já faz um tempo que eu fiz esse, de Salmos 19, e eu vou trazer então exemplos de como que eu fiz isso aqui nas minhas anotações. Então, primeiro vamos ler um pouquinho do Salmo para vocês entenderem, ó. Diz assim, ó, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar, noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce e numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder do seu calor. Então vamos até aqui por enquanto, ó, até o versículo 6. Então, aqui nas minhas anotações, gente, esse já é um caderninho só para devocional, né? Então, ele facilita a vida, mas você super pode fazer isso num caderno normal e só entendendo aí a forma de fazer, não interfere em nada, porque só tem uma frasezinha ou outra aqui para ajudar. Então, importante colocar data, né? Sempre coloco data, ó, só foi de abril, faz um tempinho. E aqui ele escreve o que você achou mais legal, né? Na leitura, então eu sempre já coloco aqui também o que eu acho mais interessante. Então, de maneira geral, eu vou ler o texto inteiro, né? E vou colocar destaques, o que já me chamou a atenção naquele texto em primeira mão. Então, é isso que eu faço aqui nessa parte do que eu achei mais legal. O que mais me chama a atenção, então, ó, contemplação, meditação, dependência e confiança, reconhecimento da grandeza dele, reconhecimento da nossa finitude, descanso naquele que ao mesmo tempo que é rocha e capacita para acertar, é redentor e perdoa as nossas falhas com muito amor. Então, no finalzinho, a gente vai percebendo todas essas coisas aqui. Foi isso que me chamou a atenção logo de cara e eu anoto ali. Até aqui, beleza, né? Só anotar aquilo que mais chama atenção. Agora a gente vai discorrer um pouco melhor em etapas, né? Então eu gosto de dividir por versículos, por trechinhos, e vou detalhando aquilo que me chama atenção, aquilo que o Senhor fala comigo. Então, para você que já acompanhou outros vídeos de devocional aqui, você sabe que a primordial coisa a se fazer, obviamente, é você orar antes de ler o texto ali, né, que você decide ler. Então, eu oro geralmente para que o Senhor me direcione em qual texto ler, ou então, já estou seguindo um plano de leitura, já sei o que eu vou ler, beleza? Oro para que Deus me direcione naquele texto específico e fale comigo o que eu preciso ouvir naquele dia. Basicão, você precisa fazer isso sempre antes de orar a palavra, antes de ler a palavra. Orou, beleza, o Senhor vai falar com você em cada trechinho ali, é só você ficar atento que você vai ouvir o Senhor falar com você. Então, eu dividi aqui, né, ó, do versículo 1 até o 4, coloquei assim, do 1 ao 4. Ao contemplar os céus e toda a criação, podemos testemunhar da grandeza de Deus. Reconhecemos nossa pequenez, nossa finitude, nada precisa ser. Nossa, nada precisa ser dito para revelar seu poder, sua existência. Tudo foi planejado e feito com perfeição. Se você parar para analisar os detalhes, você consegue ver coisas como essa em 4 versículozinhos.
Senhor pode falar uma coisa totalmente diferente para você, enquanto você lê o mesmo texto. Ou a mesma coisa que pode acontecer, eu ler daqui a alguns anos, alguns meses, e eu ouvir outra coisa de Deus. Então, gente, a palavra dele se renova, né? E não existe certo ou errado. Existe aquilo que o Senhor fala com você naquele momento. Então, é só você anotar e vai dividindo aí por versículos, né? Ó, vou passar um pouquinho mais para frente. No versículo 7, eu já coloquei aqui, ó, não há erros em sua lei, não há uma falha sequer. Ela renova a nossa alma, restaura, repara, traz de volta à vida o ânimo perdido. Seus mandamentos são para o nosso bem e não há por que temer obedecê-los. São dignos de confiança, fazem ingênuos e inexperientes virarem sábios. Então, se a gente parar para analisar o versículo 7, olha lá o que vai dizer, a gente não leu ainda, né? Ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Então, é só você meio que vai dissecando, né, o versículo, deixando ele o mais extenso possível na sua cabeça e aquilo que você entende, você coloca no papel. Ah, mas qual a necessidade de ficar anotando? Eu realmente preciso anotar? Eu super acho que sim. Existem momentos e momentos, né? Se você tem pouco tempo num dia para fazer o devocional e você não tiver como anotar, você prefere não fazer? Não, aí você faz como você conseguir devido ao seu tempo, seu momento. Mas quando você para e anota, aquilo super fica muito mais fixo na sua mente, na sua cabeça. Você consegue absorver muito melhor e lembrar muito mais fácil daquilo posteriormente. Então, eu super recomendo que você anote, tá bom? E aí, então, ó, você vai fazendo isso durante todo o versículo. Eu terminei aqui na outra página, ó, até o versículo 14, fui colocando aquilo que o Senhor me direcionou. Fiz isso, versículo por versículo, trecho por trecho, conforme você entender que for mais fácil aí para você. A última coisa importante a fazer sempre é você colocar aquilo que você vai fazer na sua vida. Como você aplica essa meditação, essa reflexão na sua vida? Porque se você não fizer esse finalzinho aqui, não vai resolver muita coisa. Você meditou, você entendeu aquilo que o Senhor falou, mas você não vai conseguir aplicar na sua vida, não vale a pena, né? A palavra de Deus está aqui para a gente entender, compreender e fazer parte da nossa vida. Se isso não fizer parte da sua vida, não faz sentido você ficar lendo a Bíblia, é só mais um livro e não está mudando nada na sua vida, no seu cotidiano. Então, precisa ser parte do seu dia a dia, precisa fazer sentido para você conseguir aplicar. Então, como eu coloquei aqui a minha aplicação, contemplar mais, procurar vê-lo em tudo. Então, a primeira coisa que eu achei importante aqui é que eu preciso parar para contemplar mais o Senhor e ver Ele nas pequenas coisas. Então, quando começa a falar da natureza, né, das coisas que a gente simplesmente vê, eu penso, poxa, será que eu estou realmente contemplando as coisas à minha volta? Eu estou parando para enxergar Deus em tudo que eu vejo, em tudo que eu faço, nos pequenos detalhes, né, na borboleta que passa por mim, na árvore que eu passo todo dia, né, quando eu vou caminhando para o trabalho. Eu penso no Senhor nos detalhes, eu consigo vê-lo nessas coisas. Se não, eu preciso parar para pensar mais nisso. Aí, ó, sempre me voltar para a palavra, para me lembrar de quem eu sou diante dele, de quem ele é para mim, e do que ele faz por mim, de tudo que ele pode fazer. Então, quando eu penso, né, que o Senhor, ele é grande, quando eu penso na minha finitude, quando eu penso que eu preciso depender e confiar dele, né, confiar nele, então eu penso, poxa, eu preciso me voltar para a palavra sempre, todo dia, para lembrar quem eu sou. Eu sou uma pessoa que sou finita, né, em relação ao Senhor, mas o Senhor é grande e Ele habita em mim e Ele faz coisas por mim. Então, se eu me voltar para a palavra, eu vou me lembrar disso todos os dias, né? Sempre valorizar a sua palavra, seus preceitos, ter a certeza de que são dignos de confiança, porque muitas vezes, né, de acordo com a vida, com a situação, parece que a palavra de Deus não é tão digna de confiança assim. Aquilo te dá dúvidas, aquilo te dá incertezas. E se eu volto para cá e ter isso firme na minha mente, de que ela é digna de toda a minha confiança, de que eu posso sim valorizar essa palavra como minha prioridade, e que tudo que está escrito aqui tem todo o meu coração, que eu posso descansar naquilo que está aqui porque é verdade, porque é real para mim, eu não vou cair em dúvidas constantes, eu não vou cair
em incertezas, eu não vou ser tentada a fazer algo que essa palavra diz para mim não fazer, sabe? Então, eu posso descansar nisso e eu posso anotar isso daqui para me lembrar posteriormente. Aí anotei também, ó, buscar alimentar a minha mente e olhos, e depois anotei aqui ouvidos também, do que agrada a ele, para então ter pensamentos que o agradem e dizer o que o agrada. Então, se eu quero, né, agradar ao Senhor em todas as áreas da minha vida, eu preciso ouvir, eu preciso falar, eu preciso ver coisas que o louvem, que o adorem, que o agradem, para que entre na minha mente, alimente a minha mente, e tudo aquilo que sair, né, da minha boca, tudo aquilo que eu pensar, vai ter a ver com aquilo que estava na minha mente até então. E o que estava na minha mente? Coisas que agradam ao Senhor, coisas que louvam a Ele, coisas que têm a ver com os pensamentos dele para mim, a meu respeito e tudo mais. Eu consigo perceber e colocar na minha mente. Eu preciso contemplar mais, eu preciso procurar ver o Senhor nas pequenas coisas, nos detalhes. Eu preciso me voltar para a palavra, priorizar ela, me lembrar que ela é digna de toda a minha confiança. Eu preciso me alimentar daquilo que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim? A palavra de Deus, agradar ao Senhor, né? Louvá-lo com a forma como eu penso, como eu enxergo as coisas, com as coisas que saem da minha boca, né? Então, para que tudo isso aconteça, a minha mente tem que estar bem alimentada de coisas que glorificam ao Senhor, coisas santas, coisas que se relacionam com a sua palavra e com a sua vontade para minha vida. E aí, pronto, apliquei. Tá ótima essa anotação do dia. E como esse canal é um canal de prática, né? Não é só teoria, eu vou fazer aqui com vocês na prática agora a anotação de outro texto que eu li ontem e foi meu devocional de ontem, então ele já está um pouco mais definido na minha cabeça e vai ser mais fácil aqui de mostrar para vocês na prática como vocês podem fazer isso acontecer. Então, ó, vou levar vocês aqui para Josué 9, que fala quando os gibeonitas conseguem enganar Israel. Então, todo esse capítulo aqui foi o que eu li ontem, e eu vou falar algumas coisinhas aqui que o Senhor falou comigo durante essa leitura. Basicamente, vou resumir, bem resumido aqui para vocês, depois vocês podem parar e analisar parte por parte, tá bom? Mas basicamente a gente vê inicialmente que o povo de Israel, né, estava vindo de um tempo bom com o Senhor, onde eles estavam vencendo guerras, onde eles estavam obedecendo a Deus e vendo os frutos dessa obediência. E aí vários reis se juntam para ir contra Israel como se fosse um único exército, e eles também tramam uma ideia ali para enganar Israel e fazer um tratado de paz com Israel. Porque tendo esse tratado de paz, eles estavam, né, se livrando de guerras, se livrando de terem as suas cidades saqueadas, roubadas, destruídas, porque Israel estava num bom momento assim de guerra e de vencer outras cidades. Então, para ir contra isso, para evitar isso, eles se juntam e tentam dar um jeito de fazer um tratado de paz com Israel ali na liderança de Josué. Eles fazem isso e conseguem esse tratado de paz. E aí o versículo que me chamou a atenção foi esse daqui, ó, que diz o seguinte: versículo 14, ó, os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Então essa foi a parte principal que me chamou a atenção de todo o capítulo. E aí eu vou anotando aquilo que fez mais sentido para mim ao longo dos versículos, vou dividindo aqui com vocês, chegar numa conclusão, chegar numa aplicação à minha vida. Então bora lá. Então, gente, tô aqui, ó, coloquei data, coloquei qual é o capítulo, né, que tem a ver com as minhas anotações, e vou anotar aqui os destaques para mim de todo o texto. Então, a primeira coisa delas é que tentações sempre vêm quando estamos em obediência ao Senhor. Então, primeira coisa aqui, porque eles estavam num bom momento, vivendo coisas muito boas com o Senhor, né? Estavam renovando a aliança deles com Deus. Então, eles estavam num momento incrível com o Senhor, de relacionamento com Deus, obedecendo a Deus. E aí vieram tentações sobre eles em forma de engano, né? Com os seis ali juntos e criando toda uma estratégia para conseguir aquele tratado de paz. E a outra coisa muito importante que me chamou a atenção, sempre consultar ao Senhor.
mesmo em coisas aparentemente pequenas. Aqui pra mim, ó, essas são as coisas principais, então você super não precisa anotar 1000 coisas, é só o que te destaca mesmo, que chama a sua atenção, né, em primeiro momento, e essas são as 2 coisas principais, beleza? Vamos dividir então por bloquinhos. Então já anotei aqui para vocês, ó, do versículo 1 ao 2, coloquei que o inimigo está sempre nos observando e querendo nos derrubar de alguma forma, porque os inimigos, reis ali, né, que se juntaram contra Israel, eles estavam prestando atenção ao que estava acontecendo, né? Estava rolando um movimento em relação ao povo de Israel, vencendo guerras, vivendo momentos muito bons, militarmente falando. Então eles estavam observando, eles já estavam pensando uma forma de derrubar eles ali, de parar com esse tanto de vitória, de parar com esse tanto de bênçãos, né, que eles estavam vivendo. E aí eles criaram um plano. E esse plano, eu vou colocar o número 3 aqui, o versículo 3 até o 6, mostra o plano que eles criaram ali. E eu vou colocar aqui como uma tentação indireta. Por que indireta? Porque não parecia uma coisa absurda, não era uma coisa aparentemente má. Era uma coisa simples, aparentemente inofensiva. Então, é uma tentação indireta para desviar eles ali do caminho, para eles, né, se perderem um pouquinho do momento bom que eles estavam vivendo com Deus. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, foi uma tentação indireta, aparentemente inofensiva, astuciosa e bem planejada. Então, fala ali no versículo 4 que eles usaram de astúcia para se salvar, e é isso que o inimigo faz contra nós, usa de astúcia e bons planos contra nós para de fato nos derrubar sem que a gente perceba, sem que a gente se dê conta, e quando a gente se dá conta já é tarde demais. Então, do 3 ao 6 foi isso que aconteceu aqui, eles criaram um planinho ali para enganar Israel. Aqui no 7 ao 13, eu tô colocando assim, que a mentira bem contada pode enganar qualquer filho de Deus. Então não é porque a gente é super filho de Deus, super íntimo dele, que a gente não pode cair numa mentirinha que o inimigo conta como quem não quer nada. Então precisamos estar muito atentos, precisamos estar muito ligados com o Senhor, prestando atenção mesmo que o Espírito Santo nos direciona e nos mostra, porque às vezes ele fala uma coisinha suave, mas aquilo entra no nosso coração e a gente acredita na mentira. Então eles inventaram toda uma historinha, fizeram um pequeno teatro ali, né, para o povo de Israel, e eles super caíram. Então, apesar deles ficarem na dúvida, né, eles falam: "Ah, mas quem são vocês? Como a gente pode acreditar que vocês de fato são quem dizem ser, né? Como a gente pode ter certeza para fazer um tratado? A gente não sabe quem é vocês." E aí eles falam: "Não, mas a gente mora em tal lugar, a gente veio de muito longe. Olha só nossas sandálias, olha só nossas roupas, olha só nosso pão esfarelado." E só porque eles falaram, o povo acredita, né? Israel acaba acreditando simplesmente porque aquilo foi dito. Então, eu acho também que é importante a gente sempre se voltar para a palavra de Deus e comparar aquilo que está no nosso coração e aquilo que de fato a palavra de Deus diz. Então, eu coloquei aqui, ó, é sempre necessário comparar a palavra com o que entra no nosso coração. Porque pode ser uma simples mentira do inimigo e a gente está acreditando que o Senhor não está mais com a gente está acreditando que ai, nossa vida não vai dar mais certo mesmo, a gente realmente merece passar por uma situação da qual a gente está passando, de dificuldade, e não vai dar certo. Ah, o Senhor não nos ama mais. Nossa, a nossa vida realmente foi feita para sofrer e a gente não tem nenhuma condição de melhorar, de crescer, de viver bem. A gente vai caindo em situações assim, mentirinhas assim, se a gente não para comparar o que a palavra de Deus diz, o que a voz de Deus de fato está dizendo para a gente vai acreditar, apesar da gente ser filho de Deus, apesar da gente ter um relacionamento com Ele, nós super podemos cair, nós super podemos falhar a qualquer instante se a gente não
se atentar aos detalhes, como esse povo acabou não se atentando. Então, é sempre necessário comparar a palavra com o que entra no nosso coração e ver se é verdade ou não. Então, ter certeza se é real e verdadeiro, conforme os parâmetros bíblicos, né? Então, pode ser verdade para o nosso coração, mas ser totalmente contrário àquilo que o Senhor diz que é verdade ou não. Então, aos parâmetros bíblicos e não aos parâmetros desta terra, que diz que coisas são verdade quando não são, que diz que a gente está aqui para ser feliz e seguir o nosso coração, por exemplo. Quando a palavra de Deus diz que nosso coração é corrupto, a gente não pode ser guiado por ele, porque ele é enganoso. Então percebe que é sempre parâmetros bíblicos e não parâmetros humanos, parâmetros da sociedade, né, da modernidade, daquilo que está acontecendo atualmente no mundo. Não, parâmetros bíblicos sempre. No 14 a 18, a gente vê então que é onde eles fazem o tratado e depois de 3 dias descobrem que eles foram enganados e vão até a cidade para meio que tirar uma satisfação, né, do que tinha acontecido. Porém, já era tarde demais, e aí no final vai falar: contudo, não atacaram a cidade, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor. Então, já tinham feito um juramento em nome de Deus, ainda por cima. Então, não podiam mais voltar atrás com a palavra, e aí, né, o mal já tinha sido feito. Então, vou anotar aqui: quando não consultamos a Deus para tomar decisões, podemos tropeçar e causar danos irreparáveis. Irreparáveis porque não dava mais para voltar atrás, o tratado já estava feito, não tinha como falar: ah, vocês nos enganaram, agora o tratado está desfeito e ignora tudo que a gente falou. Não, já tinha sido feito, tinha feito ainda em nome de Deus, então não dava para voltar atrás. E o mal já estava, né, declarado. Por que o mal? Qual era o problema de fazer um tratado de paz com aqueles povos? Não eram povos para serem feitos tratados de paz. E se eles tivessem consultado ao Senhor, eles teriam se lembrado do que o Senhor disse para eles. Então, vou mostrar aqui para vocês, rapidão, né? Quando eu parei para estudar, procurei um pouquinho mais e percebi que haviam textos já ditos anteriormente, palavras do Senhor ditas anteriormente para o mesmo povo, de que eles não deveriam fazer tratados de paz. Então, nós temos aqui, ó, Números 33, versículo 55. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem, e eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Então, a questão de fazer tratado de paz era o mesmo que não expulsar os povos da terra, que eles deveriam expulsar e habitar, né, e tomar posse das terras. Tipo assim, chega num lugar, saqueia tudo, mata tudo, deixa todo mundo para longe daquele lugar, mas destruindo mesmo, ao invés de simplesmente falar: ah, vive aí, que a gente vive em paz no mesmo lugar que vocês. Não era essa a vontade de Deus para eles. Em outro texto vai dizer a mesma coisa, olha só. Êxodo 23, versículo 32. Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Então, de novo, se eles fizessem tratados de paz com o pessoal, eles acabariam vivendo a mesma coisa que o povo vivia, que era o quê? Idolatria. Eles seriam influenciados por aquele povo. Então, o Senhor queria o quê? Se distancia totalmente, radicalmente, destrói o povo, acaba com o povo, habita a cidade apenas, ao invés de habitar com o povo da cidade, sabe? E isso causaria problemas sérios para eles no futuro, mas eles se esqueceram da palavra de Deus, não consultaram o que o Senhor já havia dito para eles e fizeram tratados de paz, o que seria muito ruim para eles. E mais um texto aqui para provar que realmente o Senhor falou várias vezes com eles. Deuteronômio, agora 19, diz assim no versículo 16. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo, destruam completamente Hititas, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Então percebe que o chamado de Deus,
direcionamento de Deus para o povo era afastar-se completamente do que poderia provocar uma queda, do que poderia aproximá-los do pecado de alguma forma que fosse. Então é tipo assim, se afaste da aparência do mal, sabe? O Senhor direcionou eles a isso há muito tempo, falou várias e várias vezes. Estejam longe desses povos, não se aliciem com eles, não se alinhem com eles, não vivam no meio deles, destruam tudo que tem a ver com eles para que eles não os influenciem. Mas Josué, bonitão, se esqueceu de que ele precisava de Deus e pensou por ele mesmo, não consultou o Senhor, apenas, né, observou ali aquilo que o pessoal mostrou para ele e acabou fazendo o tratado de paz. Então, quando você volta, né, para o texto de Josué, você percebe que já tinha sido feito o problema, já tinha acontecido. E por mais que Josué dá uma remediada ali, né, ele coloca o pessoal para trabalhar para eles meio que como escravos, não era a mesma coisa do que estar totalmente longe daquele povo. Então, possivelmente, nos próximos capítulos, a gente vai ver coisas acontecendo que não vão ser aquilo que o Senhor de fato desejava para o povo, porque a intenção era estar totalmente longe de influências, longe daquilo que poderia afastá-los do Senhor, né? E essa é a vontade de Deus para nós, estarmos sempre longe do pecado, longe da aparência de pecado, para a gente realmente estar sempre perto do Senhor, porque se a gente começa a se aproximar daquilo que pode nos afastar de Deus, facilmente a gente vai cair, facilmente a gente vai começar a pecar sem nem perceber. Então, a vontade de Deus é estarmos longe disso mesmo, radicalmente, se for preciso, mas perto de Deus. Então, vamos anotar isso aí também. Então, aqui eu vou colocar como um parênteses, né? Então, não é mais em relação a esses versículos, mas os que eu li aqui anteriormente, que foram um extra, um bônus para complementar o entendimento aqui do texto. Então, vou anotar cada um deles. Eu anotei aqui cada uma das referências, e aí eu poderia, por exemplo, aqui anotar o que eu entendi em relação a esse complementinho, né? Então, eu anotei que a vontade do Senhor é sempre boa, suas instruções eram para prevenir que caíssem em pecado futuramente. Para mim tá tudo certo, só essa explicaçãozinha básica aqui que a vontade de Deus, né, foi para o bem deles, para que eles estivessem realmente longe do pecado, né? Então, acho que a mais aqui eu posso colocar aqui, que estar completamente longe da aparência do mal, mesmo que pareça radical. Então, esse daqui é o meu bônus, né, do texto que a gente inicialmente leu, que foi Josué 9. Tem um bônusinho, depois eu vou diferenciar aqui de cores diferentes, só para a gente ter uma visão legal do texto no fim de tudo. E aí, voltando para o texto que a gente estava de Josué 9, a gente pode terminar falando sobre a questão do povo se queixar contra os líderes, né? Então, no finalzinho do versículo 18, fala que a comunidade se queixou contra os líderes por conta daquele tratado, porque, poxa, eles não tiveram culpa de fazer o tratado, foi os líderes. Porém, eles acabariam sendo super afetados, porque, né, o pessoal ia acabar convivendo com eles ali por toda a vida e eles estavam sendo afetados. E quando eu leio sempre essa questão de liderança, sempre me vem a questão de uma liderança de uma casa, o sacerdócio de uma casa, né? Então, eu vou anotar aqui porque eu acho que é importante essa questão de que as decisões de um líder sempre vão impactar os liderados e as decisões de um sacerdote da casa sempre vão impactar toda a sua casa e sua família, né? Então, é muito importante a gente ficar ligado quando a gente é líder de alguma coisa, de alguém, de um grupo ou da família nossa mesmo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque as nossas decisões vão não só afetar a nossa vida, como a vida de todo mundo ali liderado por nós, debaixo da nossa liderança de alguma forma. Então, vou anotar isso também. Então, a última coisa que eu anotei aqui, como eu falei para vocês, ó, do versículo 18, a parte B até o 21, a decisão de um líder impacta todos os liderados, o que um chefe de família decide afeta toda a sua casa. Eu acho que é o básico ali, dá para entender bem, não super preciso detalhar, a não ser que eu esteja com muita vontade no dia, não é o caso aqui porque esse vídeo já está gigante. E aí vamos anotar a aplicação para a nossa vida então, com base em tudo que a gente percebeu, meditou aqui acerca do texto, gente.
Então, gente, na aplicação da minha vida eu já coloquei que eu devo estar vigilante em todo tempo, porque as tentações chegam do nada e muitas vezes são indiretas, aparentemente inofensivas, quase imperceptíveis. Mas quem sempre consulta a Deus vê o que o olho humano não percebe, evita grandes tropeços na vida. A liderança é uma grande responsabilidade, não se esqueça disso, e eu falei aqui realmente para mim, porque eu sou líder, né? Sou líder em algumas áreas da vida, líder em algumas coisas na igreja, então assim, é uma grande responsabilidade, eu não posso me esquecer disso. O que eu faço afeta outras pessoas. E eu acredito super que nós somos líderes da nossa própria vida, então aquilo que eu faço na minha vida está impactando alguém, porque eu sempre estou influenciando alguém. Então você que fala, mas eu não sou youtuber, eu não sou influencer, eu não tenho ninguém que olha para mim. Mentira, tem sempre alguém te olhando, de alguma forma você pode estar impactando a vida de outras pessoas com aquilo que você faz na sua. Então, toma cuidado aí, é uma grande responsabilidade ser filho de Deus. Essa é a realidade, né? Então, aquilo que você faz está impactando alguém. De repente, só a sua família, mas está impactando. Será que positivamente ou negativamente? Pensa nisso. E permaneça no Senhor e desfrute de paz. Então, aquele que permanece com o Senhor, sempre ouvindo o que ele tem a dizer antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar decisões, pequenas ou grandes, vai desfrutar de paz, não vai sofrer, não vai ter grandes tropeços na vida, não vai padecer, não vai ter uma dificuldade absurda, extrema, de lutar contra um pecado, contra uma tentação, porque, ó, nossa, não vai, porque você vai estar firmado no Senhor e você vai conseguir ver o perigo antes de entrar de cabeça no perigo, sabe? Então, acho que essas são as coisas principais. Espero de verdade que esse vídeo ajude vocês a entender como anotar mais detalhadamente, né, o seu devocional. Perceba sempre que você não precisa de um caderninho como esse, é só ter um caderno normal com folhas, pautadas ou não. Ainda assim, você anota lá. O que eu achei interessante nesse texto, anota. Como eu posso aplicar na minha vida? Detalha, né, coisinhas importantes ali dos versículos. E pronto, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui dando uma melhorada nessas páginas, destacando aqui os versículos, que eu acho que visivelmente fica muito melhor, como em outros aqui eu já fiz, ó. Eu sempre gosto de dividir, né? Coloco os destacadinho para eu ter uma ideia do que eu tô fazendo, né? Que parte que é versículo, que parte que não é. Então, por exemplo, às vezes eu coloco letra de música, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Às vezes eu coloco alguma música, daí eu pinto ela, porque foi uma música que eu cantei naquele devocional, sabe? Isso me ajuda super. Aqui, ó. Essa é uma música super maravilhosa, que eu amo super, né? Então anotei ela porque eu cantei ela nesse devocional, mas aí dei uma destacadinha. Então isso facilita na minha visão, né? Posterior, quando eu voltar para aquela página, eu sei o que rolou naquele dia, eu me lembro. É uma memória afetiva muito boa. Então, eu gosto de destacar assim. E se por acaso você tiver uma música aí no seu devocional para finalizar, anota ela também, é interessante, ajuda legal para você lembrar disso depois. Ok? É isso. Um beijo, gente, e até mais. Tchau.